Olá, no nosso Em Casa com o Pastor dessa semana, eu quero ler na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 e 3, que diz assim: Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Quero falar sobre uma igreja modelo, né? A igreja de Tessalônica, uma igreja privilegiada, e Paulo escreve a esses irmãos dizendo que eles se tornaram modelo para toda a Acaia. Quando nós falamos de modelo, nós estamos falando de uma referência, né? De um padrão. A gente vive hoje um modelo de beleza. O Dr. Augusto Cury escreveu um livro falando da ditadura da beleza, o sacrifício que as moças fazem para manter um corpo perfeito, né? E a ideia que se tem de corpo perfeito e corpo bonito é um padrão que a sociedade estabeleceu, né? Bem diferente, muitas vezes, daquilo que a Bíblia chama de beleza, né? Lembrando aqui de Sara, por exemplo, que era uma mulher de uma beleza interior extraordinária. E a Bíblia diz que não seja o adorno da mulher aquilo que é exterior. Então vamos falar um pouco sobre essa igreja modelo, porque é isso que nós queremos ser, né? Nesse contexto de falência de referência que nós estamos vivendo. Então, 3 coisas fazia da igreja de Tessalônica uma igreja modelo. Ele fala, eu lembro da operosidade da vossa fé. O que é uma operosidade da vossa fé? Hoje a gente tem no Brasil muita crendice, né? E as pessoas confundem muito crença com fé, né? E a fé, ela tem uma ligação íntima com o objeto, né? Um comprometimento. Então, fé traduz em comprometimento, mesmo que, embora muitas vezes as pessoas pensem em comprometimento em níveis diferentes, você não pode pensar em fé sem comprometimento. Já a crença não. As pessoas acreditam que determinadas coisas podem acontecer, mas elas não têm nenhum compromisso com o objeto da sua crença. E aqui Paulo está falando da operosidade da vossa fé. O que é a operosidade da vossa fé? É uma fé que não é apenas do ponto de vista confessional, mas é do ponto de vista prático, né? Muitas vezes nós temos uma confissão de fé, mas nós não temos atitude de fé, nós não temos a prática da fé, né? E Tiago vai dizer na sua carta que a fé sem obra é morta, né? Então, a obra é que vai testemunhar a nossa fé, né? Quando a gente fala de fé, a gente tem que separar confiança de conhecimento, né? O fundamento da nossa fé é o conhecimento, mas o testemunho da nossa fé é a nossa confiança, né? E na medida que nós confiamos, nós testemunhamos a nossa fé. E na medida que nós participamos, né, que nós compartilhamos com as pessoas aquilo que nós temos, quando nós fazemos as boas obras, né, para as quais nós fomos salvos. Ninguém é salvo pelas obras, mas fomos salvos para as obras. E através das nossas obras, nós vamos evidenciar a nossa fé. Então, que nós tenhamos uma fé operosa, que as pessoas olhem para nós e avaliem a nossa fé, não apenas no nível daquilo que nós acreditamos, mas daquilo que nós praticamos, né? Que a nossa fé seja muito mais conhecida pelas nossas ações do que pelas nossas convicções. Então, a primeira marca, né, dessa igreja, que fazia dela uma igreja modelo para toda a Acaia, é a operosidade da sua fé. Segundo, Paulo fala da abnegação do vosso amor. Um amor abnegado, né? Um amor entregue, né? Um amor sacrificial, né? Um amor a serviço do outro, né? Um amor que abre mão. Muitas vezes nós não queremos abrir mão, nós queremos as coisas, mas nós não queremos pagar o preço daquilo, né? Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, diz que Ele amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho, né? Então nós temos muitas vezes uma fala muito perfeita sobre amor. A Bíblia diz que nós não devemos amar apenas de palavras, nós temos que amar de fato, de verdade. Então Deus não disse, Deus mostrou o seu amor, Ele entregou o seu único filho para que morresse no nosso lugar. E um dia um casal estava conversando e o marido foi fazer uma declaração de amor para a mulher e falou, bem,
Por você eu sou capaz de morrer. Ela falou, bem, você só fala e nunca faz. Então, muitas vezes, nós estamos falando para o cônjuge, para as pessoas, daquilo que nós não fazemos. Vamos falar daquilo que a gente faz, né? Vamos ter um amor prático, vamos compartilhar com as pessoas, vamos deixar que as pessoas conheçam o amor de Deus através da forma como nós as amamos, né? Então essa igreja ela é conhecida também pela abnegação do seu amor. E terceiro, pela firmeza da sua esperança. Muitas vezes as pessoas acreditam que a vida ela precisa ser movida pela esperança, e é claro, só que tipo de esperança nós estamos falando? Todos nós temos esperança para essa vida, esperança de dias melhores, né? Esperança de que os nossos problemas sejam resolvidos, mas não é disso que Paulo está falando. A viva esperança que ele está falando é mediante a ressurreição de Jesus Cristo. É uma esperança que não é só para essa vida, né? Paulo diz que se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E aí ele está falando no contexto de ressurreição. Então a nossa esperança está fundamentada na vida eterna, né? Na vida que não se limita, que não termina com a nossa morte, né? A morte para o cristão não é um ponto final, é uma vírgula, apenas uma vírgula. Quando nós deixarmos a vida nesse mundo, nós estaremos para sempre com o Senhor. E Paulo, quando ele fala da vinda de Cristo, quando ele fala de esperança, ele diz, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Que palavras? Ressurreição. Quando ressoar a trombeta de Deus, né? E o Senhor vier nas nuvens, e os mortos ressuscitarem, aí estaremos para sempre com o Senhor. E ele termina, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, muitas vezes, nós queremos consolar as pessoas dizendo o quanto elas são capazes, o quanto elas são boas, o quanto a situação vai mudar, mas não é isso que Paulo está falando. Eu tenho que consolar com a palavra da ressurreição. Então, que nós sejamos essa igreja, de fato, como a igreja de Tessalônica, né? Uma igreja modelo, primeiro pela operosidade da sua fé, que a sua fé seja operosa, que a sua fé gere ação, que você seja conhecido e nós sejamos conhecidos pela abnegação do nosso amor, que nós estejamos dispostos a abrir mão a favor do outro e que nós sejamos uma igreja modelo pela firmeza da nossa esperança, que a nossa esperança não vacile, que você não se fundamente em coisas que são perecíveis, mas naquilo que é eterno. Paulo disse que eu não devo olhar para as coisas que são terrenas, né? Eu tenho que olhar para as coisas lá do alto. Ele diz que as coisas que se veem, elas são temporais, mas as que se não veem são eternas. Então é nessas coisas que eu devo firmar a minha vida. Pai, nós pedimos ao Senhor que torne esse tempo de compartilhamento, um tempo de crescimento para a nossa vida. Estamos aqui ouvindo sobre uma igreja modelo, que nós sejamos conhecidos, ó Deus, pela operosidade da nossa fé, pela abnegação do nosso amor e pela firmeza da nossa esperança. Assim oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.